Um outro setor importante também, demandado ali pelo SUAS, e que vai aliviar um pouco esse setor de planejamento e orçamento, é o gestor de monitoramento dos serviços. Esse gestor de monitoramento, na cidade de Suzano, nós tivemos a experiência, mesmo antes da Nob RH SUAS, já em 2005, quando nós iniciamos ali a gestão, nós criamos um setor que na época nós chamamos de setor de gestão social. Acho que foi esse o nome que nós demos na época. Depois nós mudou a nomenclatura. Mas era um setor só para cuidar da relação dos convênios e da relação com os conselhos municipais. Então, a assistência social ela é muito maior do que ela parece. Então, é necessário também esse órgão gestor, que cuide do monitoramento dos contratos, né, para que você não sobrecarregue a gestão de orçamento e planejamento da assistência social. Bem, e aí como é que você coloca todos esses profissionais para conversar? E eu não falei ainda do cadastro único. O cadastro único, ele é o maior setor da assistência social, né? São centenas, milhares de pessoas, e tem lugares, milhões de pessoas, que recebem o benefício do Bolsa Família, mas dentro do cadastro único, embora ele seja conhecido mais pelo Bolsa Família, estão todos os programas do governo federal de forma integrada, né? Você vai encontrar o PET ali, existe uma demanda muito grande de pessoas que recebem um benefício de prestação continuada, o BPC, né, que popularmente é conhecido como benefício do LOAS, né? E você precisa ter pessoas. Então, eu estou falando tudo isso porque, enquanto algumas pessoas entram com aquele pensamento, eu estou aqui para mandar, a pessoa ela não consegue perceber o contexto, né? O que significa você gerir um equipamento e que você precisa contar com essa equipe. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você perder a sua equipe, você perdeu tudo. Não existe, presta atenção no que eu estou dizendo, não existe gestão numa secretaria depois que você perde a equipe. Ok? Então, quando eu falo de alguns cuidados da chegada com essa equipe, de você saber em que chão que você está pisando, são essas preocupações. Então, todas essas gestões, todos esses órgãos, né, com responsabilidades dentro da Secretaria de Assistência Social precisam ser o corpo gestor, tá? Então, entenda todas essas pessoas, o gestor de proteção básica, especial, e aí eu não falei do gestor de proteção especial, né, que ele é responsável pelo CREAS, mas também ele é responsável, porque o CREAS ele é um equipamento de média complexidade, proteção social de média complexidade. Dentro da proteção social especial também tem a alta complexidade. Então, esse gestor ele vai acompanhar o CREAS, mas também os serviços de acolhimento existentes no município. Acolhimento de idosos, população em situação de rua, mulheres em situação de violência, seja no município ou seja demandado de um outro município, crianças e adolescentes, enfim. Então, é preciso alguém que olhe para essa política pública também. Então, se você manter, e aí uma sugestão já de trabalho, né, de estratégia, manter uma agenda com essa equipe, você vai ter a visão do todo, né? Então, se no seu município também tiver estruturada a vigilância socioassistencial, também é um órgão super estratégico, porque a vigilância socioassistencial, ela dialoga com as duas proteções, tanto com a proteção básica quanto com a proteção especial. E ela também pode ser a responsável pelo sistema de informação do SUAS. Ok? E não se esqueça também que dentro dessa partilha de gestão da política de assistência social, existem os conselhos municipais, né? Porque dentro da assistência social, os conselhos,
eles cumprem um papel de decisão na política. Normalmente, os conselhos eles são deliberativos. Em poucos lugares existem conselhos consultivos, ou seja, aqueles que você só pergunta, só consulta se a política está adequada. Normalmente, são conselhos deliberativos, que têm um papel de decisão. Independente do porte do município, normalmente você vai ter vinculado à assistência social o Conselho de Assistência Social, que é o principal conselho, porque ele faz a gestão do Fundo Municipal de Assistência Social. Você vai ter o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também tem um fundo vinculado por lei. Você vai ter o Conselho Municipal do Idoso, que de uns anos para cá também tem o fundo municipal vinculado. Você vai ter o Conselho de Pessoa com Deficiência. Esses 4 são clássicos, vai ter de qualquer maneira. Normalmente eles estarão vinculados à assistência social, somente não estarão se, no caso de grandes municípios ou metrópoles, tiver uma secretaria especial do idoso, de pessoa com deficiência. Mas se não existir as secretarias, normalmente eles estarão dentro da assistência social. E também, normalmente, também vai ter o Conselho dos Direitos da Mulher. Nem sempre ele está vinculado à assistência social, mas é um conselho que, culturalmente, ele está ali vinculado à assistência social. E de um município para outro, pode agregar outros conselhos. Por exemplo, na cidade de Suzano, São José dos Campos, Poá e Ferraz, eu acho que Santa Isabel também, tem o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Esse conselho está vinculado à assistência social. Em algumas cidades, por exemplo, Ubatuba, tem alguns conselhos que são muito específicos, como o Conselho de Economia Solidária, que é o conselho responsável por projetos de geração de trabalho e renda, e também por ser uma cidade que tem comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e caiçaras, tem o Conselho das Comunidades Quilombolas e agora está tramitando uma proposta de criar o Conselho dos Povos e Comunidades tradicionais do município. E o Anderson está me lembrando aqui que tem um Conjuve, que é o Conselho Municipal da Juventude, aqui em Ubatuba, né? E eu lembro que Suzano também tem o Conselho da Juventude. Em alguns municípios ele está vinculado ao esporte, à cultura, mas também é um conselho que pode estar ali, aparecer vinculado à assistência social. Bem, nesse âmbito todo, a sugestão é que você tenha uma agenda sistemática. Pode parecer muita coisa, mas é muita gente para conversar. Procure estabelecer uma agenda sistemática de encontros de pelo menos a cada 30 dias. A cada 30 dias. Eu fiz essa experiência nas 3 vezes em que eu fui gestor da assistência social. E dá muito certo. Porque você gera ali, com essa equipe de gestores, você gera uma cumplicidade no cumprimento ali do seu papel enquanto gestor. Porque, na verdade, o gestor ele tem esse papel, né, de facilitador da equipe, né, esse papel de moderador, de liderança, e que ele pode ser compartilhado sem problema. Isso não enfraquece o seu potencial de gestão. Muito pelo contrário, ele enriquece, ele te dá mais musculatura para você fazer aquilo que é necessário, e você pode até errar. Quando você faz sozinho, quando você erra sozinho, é uma situação. Mas quando você está num colegiado, você vai ouvir outras pessoas, né? E se houver o erro, a reconstrução para superar aquele problema, você também vai ter ela de forma coletiva, né?